Mateus, Evangelho de Mateus, dando sequência à exposição do primeiro Evangelho, dos 4 que nos foram deixados. Chegamos hoje ao capítulo 10, verso número 24. Essa é a palavra do nosso Deus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais para o mácer, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos suplicar agora a tua imensa misericórdia sobre nós, que somos tão limitados ao ponto de não termos condições de sozinhos compreender a beleza da tua palavra. Esse é um exercício para o teu povo, não apenas para o que prega, mas também para o que ouve. Ouvir a tua palavra é um grande exercício que precisa ser dirigido pelo teu Espírito. E nós rogamos ao Senhor que dirija o teu povo agora, para que com o coração compungido e quebrantado diante do Senhor, possa ouvir a tua voz. Ao mesmo tempo, oramos pelo ministro da tua palavra, limitado e cheio, Senhor Deus, de imperfeições. Pedimos que o Senhor me use para a tua glória e que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja proclamado entre nós. Que os eleitos possam ser salvos, aqueles que estão abatidos possam ser reanimados na sua fé. E que a tua palavra seja mais uma vez a coluna, o baluarte que nos conduz, para que a tua igreja possa ser assim também o esteio dessa terra, para a tua glória em nome do teu Filho. Amém. São muitas as dificuldades que os irmãos podem enfrentar na vida. E são muitos também os temores que assolam o povo de Deus. O temor do amanhã, do que pode acontecer na minha casa, o que pode acontecer com o meu casamento, o que pode vir a ocorrer com o meu emprego em meio a uma crise sem precedentes como essa. E os temores vão se multiplicando na nossa vida. E se não houver um freio para esse temor, ele vai ganhar uma forma tão agigantada entre nós que nós não vamos conseguir nem mesmo ter alegria para viver. Muitas pessoas, quando não refreiam o temor, quando passam a temer tudo que está ao seu redor, caem numa grande depressão.
passam a viver rodeados pelos medicamentos, só dormem com medicamentos, só se levantam com medicamentos, só vivem à base de medicamentos, porque o temor tomou conta do coração. Medo disso, medo daquilo. E pasmem, irmãos, isso não apenas para aqueles que estão fora da igreja, mas também aqueles que estão dentro da igreja. Muitos vivem hoje à base de medicamentos, para poder ter ânimo para viver. Senão não conseguem nem sair da cama. Outros não conseguem dormir, viram durante a noite inteira, se reviram na cama e não conseguem dormir por conta dos temores, das angústias. E muito embora o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não seja um Evangelho triunfalista, como muitos pregam, onde a dor nunca vai acontecer, onde os temores nunca chegarão no crente, nunca haverá doença, nem enfermidade, nem qualquer tipo de problema. Não é assim que o Evangelho nos diz. Ele promete dificuldade, mas ele promete também que no meio da dificuldade, que no meio dos nossos muitos temores, há esperança. Há, sem dúvidas, uma esperança viva no próprio Deus. A narrativa do capítulo 10, irmãos, é um texto extremamente duro. No começo do capítulo 10, quando nós lemos a convocação dos 12, a lista dos 12, e em seguida o próprio Senhor Jesus Cristo começa com as muitas advertências para esses que vão pregar a palavra do Senhor. E em toda a terra só existiam 12 pregadores. E o Senhor os chama e diz: vocês vão pregar o Evangelho e vocês vão receber muitas portas fechadas. Vocês vão buscar falar com as pessoas e vão ser rejeitados. O Evangelho não vai ser bem recebido em todas as casas, mas fui eu que vos enviei. Ele diz: vocês não vão falar, senão para as ovelhas perdidas de Israel. O povo que esperava tanto o Messias, agora quando a pregação do Messias chega, eles batem a porta. É para lá que vocês vão. Verso 23 ele diz: vocês vão precisar fugir até mesmo das cidades por conta da perseguição. E vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. É um evangelho duro. É uma convocação, uma missão extremamente difícil. Mas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu vos chamei como ovelhas e vou vos entregar no meio de lobos. Ele disse isso com os pastores da igreja. Ele diz: vocês são como ovelhas no meio dos lobos, e vocês vão lá no meio dos lobos pregar a minha palavra. Que esperança esses homens poderiam ter? Se os discípulos caíssem no pensamento da nossa época, de que qualquer coisa é motivo de nos entristecermos, se eles pensassem com o coração do mundo, eles estavam abatidos. Porque como é que eu sou chamado para uma missão? Como é que Deus me coloca como ovelha no meio de lobo? E aí vem a palavra de encorajamento. Depois de uma lista de dificuldades, o discurso do Senhor Jesus Cristo, ele para por um minuto e diz: agora vocês vão ver a esperança do meu Evangelho. Ao tempo em que vocês ouviram as dificuldades, vocês vão ser também encorajados. E nós precisamos também de ouvir esse tipo de mensagem. Nós gostamos, irmão, da mensagem doutrinária. É eu diria até uma característica da Igreja Reformada, sermão doutrinário, sermão expositivo, onde você aprende a palavra de Deus. Mas nesse sermão doutrinário, expositivo, onde a Escritura ela é colocada à mão dos irmãos, daqui surge também palavra de conforto.
desse texto do Mateus capítulo 10 surge esperança nas palavras do próprio Senhor. Porque Cristo sabe, ninguém melhor do que Ele para conhecer o nosso coração. Porque Ele não fala daquilo que ouviu, mas Ele fala daquilo que Ele mesmo sentiu. O autor aos Hebreus diz que o Senhor, Ele intercede por nós, mas de uma maneira tal, que Ele intercede como quem conhece, porque Ele passou pelas nossas dores. E por isso Ele pode se identificar com a dor do homem. E num sermão tão duro, Ele para por um momento para encorajar os seus discípulos. E a primeira palavra de encorajamento, lá no verso de número 24, quando ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Talvez o encorajamento não seja aquele que você espere. Porque alguém poderia esperar um encorajamento da seguinte maneira: vai dar tudo certo. Esse é o refrão da nossa época. Não se importe, tenha fé, ninguém sabe em quê, mas tenha fé, vai dar tudo certo. Jesus não começa assim. Ele não começa com palavras em vão. Ele diz: vocês se lembrem, o primeiro motivo de encorajamento de vocês é porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. O que Jesus quer falar com isso? Ora, quem é o nosso mestre? Quem é o nosso Senhor? Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. Então, olhe para a vida do Senhor Jesus Cristo e veja se você pode ser maior do que Ele. O que foi que aconteceu com o Senhor? Jesus, ele foi por muitas vezes injuriado, caluniado, maltratado, cuspiram na sua face, colocaram uma coroa de espinhos, o levaram para a cruz. Ele era maldito entre os homens. Esse é o nosso mestre. E aí ele quer nos mostrar exatamente isso. A referência de sofrimento é o mestre. Agora compare o sofrimento do mestre com o seu. Essa é a primeira palavra de encorajamento. Ele é maior do que nós. Portanto, se ele sofreu tanto assim, e nós nos chamamos discípulos dele, ele tem sido muito bondoso conosco. Porque nós não sofremos absolutamente nada comparado a ele. Nós dizemos que somos filhos de Deus. Como alguém é conhecido como filho de Deus? Como é que anda pai e filho? O filho anda nos passos do pai. O prazer do pai é ver o filho tentando viver a semelhança daquele que é o seu mestre em casa. Então, eu preciso entender isso. Eu tenho que andar à semelhança do meu mestre. Mas se o meu mestre sofreu, não tendo pecado, quem sou eu? Pecador, para não querer receber sofrimento. A maior palavra de encorajamento que nós poderíamos receber era essa. Não é vai dar tudo certo, mas ainda que dê errado, ainda que toda a sua vida seja uma vida de muita tribulação, quando você estiver nesse ponto, antes de cair no desespero e na depressão, você tem um mestre, olhe para ele e compare com a sua vida, e você vai poder perceber que ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós. Por outro lado, ele nos ensina que é uma bênção sofrer como mestre. Qualquer discípulo que ama o seu mestre, que admira o seu mestre, tem um objetivo. Não é só viver com ele, mas fazer aquilo que o seu mestre fez. E é interessante porque na narrativa de Mateus 10 é justamente isso que ele deixa claro. Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, nós vemos Jesus ensinando o Sermão do Monte. Mateus 8 e 9 não é mais o ensino, mas é a prática, onde Jesus faz sinais e maravilhas. Ou seja, Jesus é aquele que ensina e aquele que opera sinais e maravilhas. Capítulo 10, quando ele convoca os seus,
Ele diz, eu estou os levando para que preguem a minha palavra, ou seja, para que ensinem. Mas depois ele diz, mas vocês vão também ser injuriados com o meu filho. Então, nesse sentido, a mensagem do Senhor Jesus Cristo é, assim como eu preguei e assim como eu sofri, vocês vão pregar e vocês vão sofrer. É uma bênção de Deus isso. Sofrer pelo Evangelho é uma bênção de Deus. Não é maldição. Talvez seja maldição na perspectiva que muitos têm do sofrimento. Alguém pode dizer, o sofrimento é um mal em si mesmo. Isso não é verdade. O problema da raça humana nunca foi o sofrimento. Sob hipótese alguma. Deus nunca falou que o problema seria o nosso sofrimento. Porque se o problema fosse o sofrimento, o que seria de Cristo? O problema não era o sofrimento. O problema era o pecado. O problema que precisa ser resolvido no pecado. Por isso, sofrer em Cristo não é problema. Sofrer em Cristo é bênção. Final da bem-aventurança, o Senhor diz, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, ou seja, aqueles que sofrerem por causa do meu nome. Se mentindo e injuriarem o meu povo, e disserem todo tipo de mentira ao seu respeito, se regozijem, porque vocês estão sofrendo por conta do meu Evangelho. O sofrimento não é o problema é o pecado. Quando Paulo vai escrever a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz assim, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Agora, veja, quando Paulo escreve à igreja de Filipe, capítulo 1, verso 28, ele diz assim, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, para vós de salvação. Isso da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. A carta aos Filipenses é chamada carta da alegria, mas Paulo fala de sofrimento. Ora, como eu posso conciliar alegria e sofrimento? Uma igreja bem doutrinada, uma igreja que vive em paz, mas Paulo diz, vocês devem se alegrar, porque Cristo lhe deu a grande alegria de sofrer por conta do seu nome. A questão ali entre os irmãos de Filipos é que os adversários da igreja apontavam o sofrimento da igreja, apontavam as limitações que a igreja tinha, e todo tipo de tribulação, e diziam, essa é a prova de que realmente eles não são de Deus, ou que o Deus dele não é tão poderoso. Ou seja, para o ímpio, o sofrimento do crente é a prova de que nós não estamos em Cristo, ou que Cristo não é tão poderoso assim. Lembra-se do Salmo 115? Os ímpios diziam, onde está o Deus deles? Porque eles queriam um Deus que fosse poderoso entre os homens. E aí Paulo disse, mas aqui, o que aparentemente é motivo de perdição para os ímpios, é motivo de grande alegria para a igreja. Porque Deus não nos concedeu apenas o crer em Cristo, mas o padecer por causa dele. Assim, nós chegamos à primeira conclusão. O sofrimento humano em Cristo, veja, não é qualquer tipo de sofrimento, é o sofrimento por conta do Evangelho. Esse sofrimento é uma bênção. Mas a grande questão que ainda fica é, qual é a natureza desse sofrimento? O que é que vão fazer conosco por sermos discípulos de Cristo? No capítulo anterior, capítulo 9, por favor, abra comigo. Jesus já deu uma indicação sobre isso. Verso 32 diz assim, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um endemoniado, o espírito do demônio falou mudo, e as multidões se admiravam. Jamais se viu tal coisa em Israel.
Mas os fariseus murmuravam, dizendo: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Agora veja o capítulo 12. O que é que eles vão dizer? Antes, capítulo 11, verso 18, diz assim: pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Essa é a defesa de Cristo. Porque chamaram Cristo de comilão e beberrão. E aí na defesa dele ele diz: para vocês ímpios não adianta absolutamente nada, porque tudo é motivo para que vocês levantem uma calúnia sobre os crentes. Veio João Batista, não comia nem bebia por conta do seu voto de Nazireu. E vocês, mesmo assim, levantaram injúria contra ele, dizendo que ele tinha demônio porque não comia nem bebia. Agora Cristo, que não tinha voto de Nazireu, por isso comia e bebia, é dito: vocês me chamam de glutão e beberrão, porque eu venho comendo e bebendo. Ou seja, diante do ímpio, não tem como nós nos safarmos, irmão. Nós sempre seremos caluniados e injuriados. Fizeram isso com o nosso mestre, por que não fariam conosco? Mais uma vez, Mateus 12, vou dizer que Jesus expelia demônios pelo nome de Beelzebul, o maioral dos demônios. Injuriaram a Cristo. O que seria de nós? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, olha comigo, Paulo. Capítulo 4, verso 13. A partir do verso 11 diz assim: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Nós somos considerados o lixo do mundo. Os debates que vem acontecendo sobre novas leis, Congresso Nacional, e ali muita coisa debatida. Uma delas é a questão do homossexualismo nas escolas, as cartilhas gays que tentam se passar para as crianças, e no meio daquele debate ali, um daqueles homens chamou a religião cristã justamente disso. Não só ele, né? Ideologias já disseram que a religião é a escória do mundo. Marx falava isso. É o ópio, é o que há de mais tenebroso, de mais miserável no mundo. O mundo olha para você e precisa olhar para você e dizer que você é o lixo do mundo. Por quê? Porque você não vive como o mundo. Você não vive como o mundo. Uma hora ou outra, quando você se posiciona contra, quando a perfeição bíblica ela é exposta ao pecador, quando o processo de santificação vai sendo cada vez mais claro na sua vida, o mundo não vai lhe amar. O mundo precisa lhe odiar, porque é próprio da natureza deles. Eles vão chamar vocês de escória do mundo, de lixo do mundo. Não todos vão ter a coragem de declarar, mas assim é no coração. Veja qual é a reação dos apóstolos, Atos capítulo 5, quando eles são considerados assim, a escória do mundo. Atos 5, a partir do verso 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los.
Mas levantando-se do sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e devem nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, levantou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai-lhe mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E veja aí o nome, vem com a primeira letra maiúscula, ou nome, ou seja, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Para os discípulos, o sofrimento não era o problema era o pecado. Porque quando eles sofreram por conta de injúrias, foram açoitados, eles saíram daquele lugar se regozijando, porque puderam sofrer por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. Pode parecer loucura para o mundo, porque ninguém quer sofrer. Pode parecer loucura também para pregadores do Evangelho desse mundo. Mas para os discípulos de Deus, sofrer por conta do Evangelho é grande alegria. Mas não só isso, é uma palavra de encorajamento. Para quem esperava encorajamento dizendo, pare de sofrer, ele diz, não, agora você vai sofrer. E esse é o motivo de encorajamento. Porque aqueles que sofrem pelo meu nome serão recompensados. O sofrimento por conta de Cristo é uma bênção e não é um problema, porque o problema é o pecado. Ainda voltando para Mateus, quando ele diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, há um último aspecto a observar nesse versículo. Porque não só no sofrimento eu preciso ser parecido com o Senhor, nem semelhante a Ele quando prego, nem quando posso de alguma maneira fazer boas obras. Eu preciso ser semelhante a Ele no meu coração. Qual é a grande bênção do Evangelho? Perdão dos pecados. Nossa conta foi completamente paga. E aí, quais são os benefícios do Evangelho? Nós recebemos graça, nós recebemos misericórdia, nós somos justificados. Todos esses são benefícios desse Evangelho. Deus nos deu de graça a salvação. E o que é que Ele requer de nós agora? Que eu não seja maior do que o meu Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se Cristo derramou sua misericórdia sobre mim, preste atenção, eu não tenho o direito de não exercer misericórdia com o meu próximo. Se Cristo me perdoou, sendo Ele o mestre, eu não tenho o direito de não perdoar. Porque no dia que eu disser, eu não perdoo, eu estou dizendo, eu sou maior do que o meu mestre. Porque o meu mestre disse que me perdoava, e eu disse que não perdoo. Portanto, ser semelhante a Cristo, dizer, eu sou discípulo de Cristo, não é simplesmente frequentar uma igreja, nem carregar uma Bíblia debaixo do braço. Isso qualquer um pode fazer. Seguir a Cristo é ser como Ele é. E para ser como Cristo é, só pela obra do Espírito Santo. Entendendo que o sofrimento é uma bênção, quando é em Cristo,
e entendendo que eu preciso ser como ele é, exercendo no meio de um povo ímpio graça, perdão e misericórdia. E aí começa a argumentação de Cristo no verso 25, no encorajamento, algumas razões pelas quais o encorajamento ele deve ser exercido. Em primeiro lugar, verso 25 e 26 diz assim: basta ao seu discípulo ser como o seu mestre, ao seu servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O primeiro encorajamento, irmãos, é que mesmo sofrendo, eu preciso continuar pregando. Eu preciso continuar com a missão que me foi dada. Porque eu posso ter certeza que, assim como fizeram com o mestre, farão comigo. Então essa é uma certeza. E a certeza é conforto. Mas ao mesmo tempo eu preciso estar confortável que aquilo que ele me deu precisa ser desvelado. Veja o verso 27 que diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Ou seja, o que é dito em boca pequena precisa ser dito agora em público. O que isso quer dizer? Os discípulos ouviram a pregação particular. Até esse momento. Eles viviam com Cristo e ouviam a pregação, o ensino particular. Quando eles são enviados ao mundo, aquilo que era pregação particular passa a ser agora pregação pública. Por isso ele diz: eirados, né? Vocês vão subir nos telhados das casas, vocês vão pregar o Evangelho em público. E aí precisa ser organizada na nossa mente aqui uma confusão que geralmente é feita com o verso 26, que diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Geralmente, irmãos, esse texto é usado para falar de pecado. Alguém quer amedrontar o irmão e diz assim: não há nada que se faça em oculto que não venha a ser revelado. Mas o texto não fala sobre pecado. O texto está falando sobre pregação da palavra. É o tema. Não que não seja verdade, que Deus não venha revelar aquilo que está escondido. Muitas vezes ele faz isso. Mas o sentido que é usado não pode ser esse. Porque o que querem dizer com isso é que lá no último dia, no dia do juízo, o Senhor vai nos fazer envergonhar de uma forma tal que nós vamos ver todo o nosso pecado sendo desvelado. O texto não está falando sobre isso. De maneira nenhuma. Lembre-se, falsa compreensão da obra de Cristo leva o homem a muitos erros, inclusive erros de interpretação. Porque se eu disser isso, que Jesus vai me envergonhar no último dia, eu estou retirando um aspecto da obra de Cristo. Quando Cristo morreu e foi ressurreto, ele levou consigo o meu pecado, ele levou consigo a minha culpa e ele levou consigo também a minha vergonha. Não é que eu não vou mais me envergonhar com o pecado, mas ele não vai me envergonhar. Porque Cristo na cruz do Calvário levou o pecado, levou a culpa e levou também a vergonha. Todos olhavam para ele e diziam: ele é maldito. Então nunca Jesus vai me envergonhar, porque ele levou a vergonha na cruz. O que o texto está dizendo aqui: aquilo que vocês ouviram, agora preguem. Essa é uma aplicação muito simples para todos nós. Aquilo que você ouve no domingo e vocês têm uma oportunidade ímpar, domingo pela manhã, pregação no Antigo Testamento, aprende muito sobre o Antigo Testamento, depois uma aula na escola dominical, à noite tem a oportunidade de mais uma pregação no Novo Testamento. O que fazer com todo esse material? Cristo diz: agora, quando saírem daqui, preguem.
Aquilo que vocês ouviram naquele pequeno prédio lá no Alto Branco, agora preguem. E não tenham medo do sofrimento, porque ele vai vir. Mas com ele vem também a certeza de que alguém vai ouvir esse evangelho. E os eleitos do Senhor vão ser salvos. Essa é a palavra de ânimo. E vem outra em seguida, no verso 28, ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora, a questão do temor fica muito clara. Uma sequência de 3 não temais, eu peço que você acompanhe comigo. Verso 26 ele diz: portanto, não os temais, primeiro temor. Verso 28, não temais os que matam o corpo. E por fim, verso de número 31, não temais, pois. São 3 negativas do temor. Interessante, irmãos, porque Cristo aqui ele está falando para os seus discípulos e ele repete essa frase: não temam. O contrário de não temer é ser corajoso. Por que isso é tão importante de saber? Josué capítulo 1, quando toda a responsabilidade de levar o povo à terra prometida é passada de Moisés para Josué, no capítulo 1, aquele homem que foi um dos últimos da sua geração, só ele e Caleb iriam entrar na terra prometida, e a ele foi dada a responsabilidade de liderar aquele povo. As palavras de Deus foram 3 vezes: ser corajoso, ser corajoso e ser corajoso. E por fim, não temais. Qual é a relação que Mateus está fazendo aqui? Mateus está falando para judeus. Então, quando Mateus fala para os judeus, ele entende que esses homens compreendiam o Antigo Testamento, que já haviam lido Josué capítulo 1, e lá em Josué capítulo 1, quando o próprio Deus falava para aquele que iria pregar a palavra, que ia liderar o povo, ele diz por 3 vezes: ele não temam. E aqui o leitor de Mateus vai ouvir exatamente a mesma coisa, não mais com Josué, mas com os discípulos. 3 vezes: não temos, sejam corajosos. Interessante que quem fala lá é Deus. Deus fala a Josué. E aqui, Cristo fala aos discípulos. Mais interessante ainda é que o nome de Josué é exatamente o mesmo nome de Cristo. Nós o chamamos de Jesus porque é o nome grego, mas o nome de Josué é o mesmo nome de Cristo. Qual foi a mudança aqui no texto? Cristo assumiu o lugar de Cristo. Lá Deus falava aos discípulos. Aqui Cristo fala aos discípulos. Mateus está dizendo assim: Cristo é Deus. Quem enviou os 12 foi o próprio Deus. Com uma estrutura de 3 não temais, ele faz com que o leitor de Mateus entenda que Cristo é Deus. E por isso, se ele é Deus, e se no verso 16 ele diz: eu vos envio, não tenham medo. Certamente, a maioria dos nossos temores poderia ser cancelada se nós mudássemos de perspectiva em relação a isso. Há cerca de 2 meses, né, eu fui a Recife conversando com um pastor amigo meu, e ele contando dos muitos temores que vem sofrendo, perseguição, luta, todo tipo de dificuldade. E esse homem, um homem de Deus, um homem que prega a palavra do Senhor, esse homem ele começou a dizer: Augusto, eu comecei a mudar agora a perspectiva de ver a perseguição. Porque até hoje eu olhava para o que falavam de mim injustamente e eu tentava me defender. E eu nunca consegui nada com isso. Eu vou mudar de perspectiva agora.
Eu estou temendo o quê? O que é que esses homens podem fazer comigo? Olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu posso perder isso, eu posso perder aquilo. E daí? E se eu perder tudo isso? O que é que eles podem fazer? Ah, eles podem me injuriar, podem me caluniar. E daí? Exatamente o que Cristo está dizendo aqui. Vocês temem os homens? O que é que um homem pode fazer com você? Ah, podem falar mal de mim, podem acabar comigo, podem acabar com minha reputação. Daí? Ah, mas alguém pode chegar ao ponto de querer me bater. Daí se fizer algum mal com o seu corpo? E daí se fizerem até a sua alma adoecer? Você não precisa se preocupar tanto com essas coisas. Mas se tiver que temer alguém, tema o testemunho de Deus. Porque essas pessoas, no máximo, podem fazer mal ao seu corpo. Ou talvez lhe fazer entristecer por alguns dias. Mas nenhum deles pode tocar na sua alma. Agora, se tiver de temer alguém, tema aquele que pode lançar tanto o seu corpo como a sua alma no inferno. Não tema mais ninguém, senão ao Senhor. Essa é a segunda razão pela qual nós não devemos nos entristecer. Em seguida, ele vem com o Senhor Jesus vem com algumas imagens que possam clarear essa verdade na nossa mente. Verso 29, ele diz assim: não se vendem 2 pardais por um mácer, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Aqui Cristo começa a falar agora da soberania de Deus. Não se vendem 2 pardais por um mácer. O que é que isso quer dizer? Aqui há a necessidade de transpor uma barreira cultural. Porque, em primeiro lugar, quando nós olhamos para um pássaro, nós não temos a mesma visão que Cristo tinha. Naquela época, pássaro não é como nós temos hoje um bichinho de estimação que se bota numa gaiola. O pássaro falado aqui é um pássaro comestível, mas é uma comida extremamente popular, comum e muito, extremamente barata. Quando ele diz assim, não se vendem 2 pardais por um asse. O Dr. William Hendrickson, quando vai falar sobre esse texto, diz assim: no tempo em que Jesus pronunciou essas palavras, era 2 por um asse, ou assarium, uma moeda romana de cobre, valendo apenas 16 avos de 1 denário. Pelo preço de 2 centavos, incluía-se um pardal extra, daí 5 por 2 centavos. Veja como era barato. Um pardal só não tinha valor nenhum, você tinha que juntar um par para poder dar 1 centavo. Então, quando você comprava 2, você normalmente levaria 4, mas aí se dava um extra. Eram 5 por 2. Extremamente barato. Jesus está dizendo assim: não se vende 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Um animal que vale menos de 1 centavo, quando ele está voando livre, a vida dele está na mão de Deus. Quando o caçador o abate, quando ele leva para ser vendido, e quando ele é vendido por 1 centavo, ele vale metade de 1 centavo. Quando tudo isso acontece, nada fugiu do controle de Deus. E se Deus tem cuidado com um pardal que vale meio centavo, por que não vai ter cuidado com o seu povo? Porque ele disse que é a imagem e semelhança do Senhor, menina dos seus olhos. Em seguida vem outra imagem, veja, verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Nós estamos vivendo uma geração que ama o cuidado com o corpo, né? E, por um lado, isso é muito bom. Então, a pessoa mais cuidadosa com o seu corpo, mais diligente com sua dieta e com seus exercícios físicos, é uma pessoa que tem zelo por si mesmo. Outros têm mais zelo pelo espírito, e aí cada um vai ter zelo por si.
Mas ninguém, nem por mais vaidoso que seja, consegue contar os cabelos da sua cabeça. Por mais cuidadoso que seja, ninguém conta os cabelos da sua cabeça. Deus diz assim, eu tenho até os cabelos da sua cabeça, de cada um, contados. Ou seja, ninguém tem tanto cuidado com você quanto o próprio Deus. Ninguém lhe conhece tão bem quanto o próprio Deus. Por que eu vou me preocupar tanto assim? Ora, ele tem cuidado com os pardais que valem meio centavo. E quando eu tento ter cuidado de mim mesmo, ele diz, eu conheço até os cabelos da sua cabeça. Como não conheceria a própria cabeça? Como não conheceria a sua vida? Como não conheceria as suas dores? Por que você ainda sofre assim? E por que você não entrega, texto que nós lemos no início, o seu fardo pesado troca pelo meu fardo que é leve? Temos que ter cuidado, irmãos, com o nosso coração, para que não caiamos em depressão tão fácil assim. Temos que ter cuidado. Por fim, verso 32, ele ainda diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. O que é que Cristo está falando, né? Ele começou o texto de Mateus 10 enviando esses homens para pregar. Depois vieram as dificuldades, as advertências. Por fim, ele traz os estímulos, né? O encorajamento. Depois do encorajamento, ele diz, vocês não podem parar de pregar. Porque se vocês deixarem de pregar, se vocês negarem o meu nome, por conta da perseguição, eu vou negar o nome de vocês diante do Pai. Em primeiro lugar, vocês entenderem o seguinte, Cristo é quem intercede por nós dia e noite diante de Deus. Ele está com o nosso nome diante do Pai. Em segundo lugar, isso acontece porque eu confesso o nome dele na terra. E aqui se abre um grande problema. Porque muitas pessoas confessam o nome do Senhor. Muitas pessoas já professaram fé em Cristo publicamente. Mas quando você olha para a vida, nada muda. E quando você olha para o histórico da vida, muitas vezes as pessoas começam bem e depois desaparecem. Fogem dos caminhos de Deus. E aqui Cristo está dizendo, não adianta você só ser enviado para pregar. Você precisa ir até o último dia sustentando o meu nome. Nesse sentido, irmãos, muitos ainda irão até o último dia e vão confessar com a sua boca o nome do Senhor. E mesmo assim, vão ser negados diante do Pai. Veja o que Cristo disse em Mateus capítulo 7. Abra comigo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja, alguém confessa. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus diz assim, vocês realmente confessaram o meu nome. Vocês falaram sobre mim. Mas vocês nunca me tiveram no coração. Qual é a prova que realmente eu sou discípulo de Cristo?
É só porque eu prego? É só porque eu confesso o nome dele publicamente? Aqui, dois aspectos se definem sobre a identidade do crente. Primeiro, é verdade que ele precisa pregar, mas em segundo lugar, essa pregação primeiro precisa ser a verdade no coração dele. Porque muitos no último dia dirão: Senhor, eu confessei até o último dia. Mas ele vai dizer: apartai de mim, eu nunca vos conheci. E o conhecimento aqui é muito mais profundo do que nós podemos pensar. Porque é o conhecimento eletivo, ou seja, eu nunca os elegi. Mas não é só isso, eu nunca tive contato com vocês. E vocês, quando pregavam por si mesmos. Porque ao contrário dos 12, eu nunca os enviei. Usaram meu nome, falaram sobre mim, mas eu nunca os enviei. Ele está dizendo agora: se você não negar, se você foi vocacionado, se você foi transformado por esse Evangelho, se você agora vive a semelhança de Cristo, você não pode se calar. E se você não negar Cristo, Ele não vai negar você diante do Pai. Houve lutas, tribulações, perseguição, calúnia, injúria, não importa. O sofrimento não é o que importa. O que importa é que o pecado foi pago. E nós temos um valor diante de Deus. Ele cuida de nós como cuida muito mais do que de um pardal ou de qualquer outra criatura. Desde que nos mantenhamos nessa verdade. Nós não negamos o nome dele. Porque aquele que nega o Senhor diante dos homens receberá em troca a negação dele diante do Pai. A pergunta que ainda fica é a mesma do início. O que é que faz você temer? E o que é que tira o sono quando chega a noite? É o temor que vai acontecer amanhã, a desesperança, a possibilidade do desemprego, do término de um casamento. Por mais que seja importante o emprego, por mais que seja importante e saudável que você busque que o seu casamento seja restaurado, você vive sem qualquer uma dessas coisas. Só tem uma coisa pela qual você não pode viver sem. É sem Cristo. Sem Cristo. Muita coisa vai alcançar nosso coração. Nós não somos insensíveis de não temer nada. Mas nós não podemos ter essa perspectiva do temor. Quando o temor chegar ao nosso coração, nós precisamos fazer aquela análise. O que é que isso pode me fazer mal? Vão falar mal de mim? Vão me injuriar? Vão me caluniar? Não, vão bater em mim. E daí? O que mais vocês podem fazer contra mim? Antes de temer os homens, eu preciso temer a Deus, que pode tocar não só no meu corpo, como na minha alma. A Ele nós precisamos temer. Por outro lado, se você vem na caminhada cristã e nunca, e alguns até se orgulham de dizer assim: eu nunca sofri por conta do Evangelho. Eu chego na faculdade e sou amigo de todo mundo. Eu chego em casa e meus familiares íntimos, todos são meus amigos, todos me amam. Eu me dou bem com todo mundo, mas eu sou crente. Eu preciso lhe dizer algo. Ou Jesus está errado, ou você está errado. Eu não posso crer diferente. É você que está errado. Alguma coisa na sua vida vai mal. Porque se você professar de fato essa fé e viver
conformidade com Cristo, a semelhança do seu mestre. Você não é maior do que o seu mestre. Se ele padeceu, você também vai padecer. Por fim, a palavra de encorajamento. O sofrimento de Cristo durou cerca de 30 e poucos anos aqui na Terra. Porque todo o processo em que ele nasceu, viveu, morreu, foi um processo de sofrimento. Mas no dia que ele ressuscitou, e que ele adentrou a mansão celestial, e que se apresentando por nós diante de Deus, foi recebido, e a prova disso é que ele se assentou à destra do Pai. Ou seja, a obra foi consumada e o sacrifício foi recebido pelo Senhor, subiu com um aroma suave. Naquele dia, acabou o sofrimento de Cristo. Se o sofrimento do nosso Mestre teve fim, o nosso vai ter também. Eu não sei se o seu vai durar 30 anos, 40, 60, 80, eu não sei. Mas se você está em Cristo, eu posso lhe dizer algo com toda certeza. Um dia, o seu sofrimento terá fim. Porque você não vai se apresentar diante de Deus como o seu sacrifício. Mas quando você se achegar ao trono da graça, Cristo vai dizer: eu sofri por ele. Ele não vai sofrer mais. Qualquer outra promessa desse mundo que diz assim: pare de sofrer, venha para cá para você parar de sofrer, por enganação. A promessa é de sofrimento. Mas esse sofrimento por uma boa causa. Paulo diz: eu nunca vi ninguém trabalhar em vão pela obra do Evangelho. Ninguém trabalha em vão. Há uma recompensa. E há também um fim ao sofrimento. Que Deus nos dê coragem para chegarmos até lá. Amém.